Sadashiva Samarambam Aham. Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Shanti. Então a gente estava aqui nessa sessão que é a mente macrocósmica e os três gunas, né? Esse capítulo que a gente estava tratando sobre o conceito de... Oi, querido. Desculpa interromper. Eu estava sem som e não sei se disse alguma coisa importante antes. Eu comecei a ouvir no momento em que comecei a gravar, mas não sei se disse alguma coisa importante antes. Eu percebi que estava a dizer qualquer coisa, só que eu não estava a ouvir. Estava sem som. Eu não estava a conseguir ligar o som. Vocês outros aí que estão participando também não estavam me ouvindo? Só você não estava me ouvindo por um tempo, é isso, Carlos? Foi. Eu não sei se disse alguma coisa que era para tomar nota, não sei, não faço ideia. Ah, não, não. Eu fiz o canto invocacional por Não, alguma razão. antes do canto, o canto eu ouvi, mas antes Ah, tá. Aí eu anunciei que eu ia começar a gravar. Antes eu não estava dizendo nada, eu estava aqui me localizando no texto e antes disso o pessoal estava batendo papo aí. Tá bom. Então ok, tá bom. pronto. Obrigado, desculpe. Imagina. Então, esse capítulo ele abre com essa ideia de ignorância inteligente, né? Porque essa manifestação ela tem toda uma inteligência que rege, que a sustenta, que a transforma, que a recicla, né? Mas ao mesmo tempo essa maravilha toda que é regida por tanta inteligência é também o que oculta o conhecimento de quem somos. E a gente veio até aqui, essa sessão que começa a abordar os três gunas, que basicamente naquele primeiro parágrafo que a gente falou, é colocado de uma maneira sintetizada, né? Que Sattva é aquele primeiro elemento da manifestação que é puro reflexo da inteligência da associação com Maya, né? Primeiro surge Sattva, que começa a fazer a projeção, né, de toda essa manifestação. E aí, para que essa projeção ela tenha substância, precisa de matéria. Essa matéria, então, é o desdobramento dessa associação da consciência com Maya, aparecendo como uma outra energia que é Tamas. E aí a gente não consegue fazer nada se a gente só tem uma ideia e matéria-prima. A gente precisa também de um terceiro elemento que é a energia, a ação que vai fazer aquilo se concretizar de fato. E isso é rajas, né? Então, a partir dessa analogia básica aí, a gente tem uma síntese do que seja a natureza dessas três energias fundamentais da manifestação. E aí a gente vai para o segundo parágrafo. Tudo isso acontece na mente de Ishwara, em um instante, antes que qualquer objeto apareça na consciência. Não demorou bilhões de anos para que Ishwara pensasse se queria ou não a criação e outros bilhões a mais de anos para tramar a ideia de Maya. Assim que idealizou Maya,
Ele não trabalhou por mais tantos milhões de anos na ideia de Sattva, Rajas, Tamas, e então avançou muitos milhões para desenvolver os elementos sutis e densos, colocar o mundo denso na existência e esperar até que os seres conscientes aparecessem e fizessem as suas danças engraçadas para que ele pudesse dar boas risadas. Antes de eu comentar o que foi lido até aqui, eu vou pedir só um minuto para vocês. Então, tal como um sonho de Ishwara, né, tudo isso ocorre na mente, né? Então, o que é a mente? A consciência pura, livre de todos os atributos, se associa com esse poder de projeção, que é de projeção e simultaneamente de ocultação daquilo que realmente é. Se associando com esse poder, ocorre nesse âmbito como um grande sonho de Ishwara a manifestação. Então é como a mente de Ishwara toda essa manifestação. Lembrando que a natureza da consciência é atemporal. E aí ele fala então que, portanto, né, essa manifestação ela é imediata. Por isso que ele diz aqui que não demorou bilhões de anos para que Ishwara pensasse se queria ou não a criação. E outra coisa ali no final dessa frase é que ele fala assim, ou não, se ele queria ou não, a criação e outros bilhões a mais para tramar a ideia de Maya. Não é que a ideia de criar Maya, porque lembrando como as escrituras ensinam, Maya é inerente à consciência, mas a projeção de Maya, a criação de Maya. Assim que idealizou Maya, e novamente cabe esse parênteses aqui, porque se as escrituras falam que Maya também é sem início, porque é inerente à consciência, a gente está falando sempre aqui dos efeitos de Maya, da criação. Então ele não trabalhou por mais tantos milhões de anos na ideia de Sattva, Rajas e Tamas, e então avançou muitos milhões para desenvolver. Não, é tudo imediato. A manifestação ocorre como um sopro. Essa associação com esse poder de projeção faz com que tudo aconteça de maneira imediata. A criação é um pensamento, e como um pensamento acontece instantaneamente. Se a gente for pensar, mesmo da nossa perspectiva, nosso pensamento, vamos dizer assim, é obviamente mais limitado do que o pensamento de Ishwara. Mas a gente pode pensar o seguinte, a gente tem uma ideia, uma casa, o projeto de uma casa, né? Foi até o exemplo que eu usei no nosso encontro passado. Quando você pensa nessa casa, você tem essa casa se manifestando imediatamente, muitas vezes com uma riqueza de detalhes. Na limitação do nosso pensamento, a gente precisa de algum tempo para ir estabelecendo, através da associação de várias ideias, riqueza de detalhes e imaginar dentro da casa, pensar nos cômodos, como que eles vão ser por dentro, decorados e tal. Mas uma ideia inicial de uma casa, que é algo que leva tempo para se concretizar, ela vem imediatamente. Então, o pensamento é imediato. Então, dizer que toda essa projeção de Ishwara é imediato não é para contradizer, como o James vai dizer aqui, que é uma ideia contrária às narrativas. Eu já vou ler essa parte, mas ele fala ali à frente que é contrária às narrativas impostas tanto pela ciência quanto pela religião. Tudo bem, pode ser, mas não há necessidade
desse ensinamento ser colocado para contradizer isso. A manifestação é imediata, ponto. A natureza da consciência, ela é sem tempo, ela é atemporal. Isso não precisa ser afirmado para negar, por exemplo, a quem estuda evolucionismo e pensa que deve ser muito plausível a teoria da evolução, ou para quem estuda cosmologia e que entende pelas evidências científicas que houve um desdobramento da conformação física do universo desde o Big Bang, né? São ordens de compreensão diferentes. A ciência trabalha numa ordem de compreensão diferente da perspectiva que é apresentada pelo Vedanta, que vem da perspectiva da consciência, ela é atemporal. Então, essa manifestação ocorre imediatamente. Aí a gente vai entender mais à frente que no desdobramento físico da manifestação é que a gente vai ter a temporalidade das coisas. Mas no nível causal e físico, está tudo lá já. Toda a informação de como vai ser dentro da lógica temporal que vai se apresentar somente na manifestação, toda essa informação já é definida porque a criação ela foi instantânea. Ela foi, né? Está acontecendo agora. Então, tudo isso acontece na mente de Ishvara. Em um instante, eu já tinha lido aqui. A ideia de Maya, já expliquei isso. Então, a criação é um pensamento, e como um pensamento acontece instantaneamente. Ok. Pode demorar algum tempo até que a sua mente se concentre nessa ideia, pois é completamente contrária às narrativas que nos são impostas tanto pela ciência quanto pela religião. Mas uma vez que você exponha a sua mente rigorosamente ao Vedanta, você entenderá o que significa dizer que a criação é um pensamento, uma projeção em você, consciência. Então a gente não precisa fazer essa sobreposição entre religião e ciência, e aqui cabe entre religião e ciência não, entre o que o Vedanta apresenta, que não é religião, esse entendimento revelado pelo Vedanta não precisa ser sobreposto àquilo que a ciência apresenta, porque isso vai ser inevitavelmente conflituoso, contraditório. E outra coisa, aqui cabe lembrar o estágio inicial necessário à compreensão do Vedanta, que é Shravana, né? Então, primeiro a gente precisa se desapegar de tudo aquilo que a gente acredita, como seja, como foi, a origem de tudo e tal, para se abrir, né? Abrir a mente para aquilo que Vedanta apresenta. Então, o que está sendo dito aqui, conforme o que o Vedanta apresenta, é simplesmente a manifestação é imediata, ok? Toda a sua complexidade. Mas aí a gente vai entender um desdobramento, um ordenamento desse imediato, a partir desde as três energias fundamentais. Você pode se surpreender ao saber que os três gunas não são toda a história da criação. Nós estamos apenas começando. Lembre-se, tudo isso acontece antes que haja um você e um eu e um mundo. Pedir para o microfone que estiver aberto, por favor, ficar fechado só quando for falar, abrir. A ideia dos 5 elementos também ocorre a Ishvara ao mesmo tempo em que a ideia dos gunas aparece. Os elementos são ar, fogo, água, terra e espaço. Não precisamos considerar como eles se relacionam com os gunas, pois estamos interessados apenas na liberação, e esse tópico não está diretamente relacionado a ela. Quando pensamos nos elementos, pensamos em coisas materiais e tangíveis. Então vamos lá.
quando o James fala aqui que a gente não precisa ir muito a fundo nesse tema, né? A ideia, assim, há uma suficiência, compreensão que a gente pode se apropriar a respeito das gunas, até para que a gente comece a tentar praticar algum tipo de gestão, uma administração de como essas energias afetam a nossa qualidade mental, né? Mas a gente não precisa entrar numa complexidade muito elaborada disso para aquilo que a gente realmente quer, que é autoconhecimento. A gente precisa desse suficiente entendimento. Para quem tiver um interesse em compreender isso mais profundamente, aí tem o livro Yoga das Três Energias, que o James escreveu, e a gente está aí já há algum tempo num trabalho de tradução, chegou a ter ali no grupo, eu acho que ainda está lá nos arquivos, os 3 primeiros capítulos publicados, mas a gente teve que dar uma parada nessa história por conta de resolver algumas questões com a tradução e também com a autorização em relação a direitos autorais, porque esse livro ele é vendido pela Amazon, né? Então tem uma autorização ali que a gente vai ver como é que fica com o Shining World para poder liberar esse material. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Tá. Mas voltando aonde estávamos, então as 3 energias, elas ocorrem e imediatamente também ocorre essa combinação e recombinação dessas 3 qualidades fundamentais que formam os 5 elementos. Quando pensamos nos elementos, pensamos em coisas materiais tangíveis, mas a mente de Ishvara é pura, sem forma, consciência não tangível, né? Intangível, de modo a transformar-se no mundo material e tangível, de modo a transformar-se no mundo material e tangível, um passo intermediário é necessário. Então, os primeiros objetos a aparecer são os elementos sutis em sua pura forma, ou seja, os 5 elementos, eles primeiro existem no corpo sutil de Ishvara, no seu nível sutil. Eles são chamados de tanmatras nesse nível sutil. E aí eles se combinam e se recombinam de acordo com fórmulas específicas, os panchikaranas, que é aquilo que conforma a matéria física mais densa, tal como a gente conhece. Então, para que a gente tenha madeira, a terra, como a gente conhece como o solo que a gente planta, ou os minerais, tudo é uma conformação dos 5 elementos. No nível físico, o fogo, como a gente conhece, não é o fogo puro como ele é quando é Tanmatra, ou seja, em nível corpo sutil de Ishvara, que os 5 elementos são puros. Todos os elementos eles existem em alguma recombinação entre eles, no nível físico mais denso. Então, a água, conforme a gente conhece, né, fisicamente, o fogo, conforme a gente conhece fisicamente, ele é uma formulação, panchikarana, tá? Mas isso também é uma dessas partes desse ensinamento que não é tão assim essencial a gente compreender profundamente para autoconhecimento. Para evoluir os elementos materiais tangíveis. Como se isso não bastasse, Ishvara criou toda a mandala da existência também. Se você teve tempo para pensar sobre isso, não pode deixar de apreciar a criação como uma matriz ordeira e inteligentemente projetada, um universo de leis físicas, psicológicas e morais. Quando a gente fala em leis físicas, psicológicas e morais, é que
essa manifestação ela tem leis para que ela seja sustentada. Então, essas mesmas leis, no nível mental dos jivas, elas vão se estabelecer como princípios da psicologia do jiva. E aí também existe aqui o que o James apresenta como leis morais, porque toda essa programação, ela vai fundamentar um entendimento que acaba se tornando como uma bússola interna nossa, que a gente sabe quando as coisas não vão bem, quando a ação não é apropriada, né? É claro que em tempos onde o Dharma é muito corrompido, essa bússola interna também ela está muito corrompida para muita gente. Mas, basicamente, essas leis morais é no sentido de que há um entendimento daquilo que é inadequado, a começar daquilo que é uma transgressão ou uma violação ao Dharma universal, que é o Dharma de violar a totalidade, é o Dharma, né, no caso, violar esse Dharma é você agredir essa totalidade. Então, é o Dharma da violência, o não Dharma da violência, né? Ou o Dharma da não violência é o Dharma universal. Ok? Eu gosto mais de pensar em termos de ética e de moral do que de moral, porque quando a gente fala em moral, a gente corre sempre o risco de deixar essa compreensão de moral sujeita a compreensões que são dentro de contextos mais limitados, às vezes envolvendo contextos coletivos ou culturais, tradicionais, um pouco mais limitados ou dogmáticos. Entende o que eu quero dizer? Então, são leis que apontam para aquilo que é ético, ou seja, apontam para aquilo que é harmonioso para a totalidade. Os três corpos. Todos os gunas e os elementos existem dentro de um padrão básico. Todos os gunas e os elementos existem dentro de um padrão básico, linhas de grade invisíveis que estruturam todo o campo da consciência que é a criação. Eu a chamo de mandala da existência ou campo do Dharma. É muito linda essa visão, né? É como se fosse uma malha mesmo que estrutura todo o Dharma. Ele é imensamente multifatorial, né? São múltiplas formas, a ação causando uma dinâmica perfeita e a integridade da totalidade dessa malha, dessa mandala, ela se mantém sempre harmônica. Ela dança, ela se transforma, mas ela é sempre em sua totalidade, ela é sempre harmônica. Embora seja uma mandala inteligente e de um belo design, ela é dividida em três corpos, organizados de maneira muito lógica. Esses corpos pertencem a Ishvara em sua capacidade como criador. Ishvara, fora de sua capacidade de criar, é imaterial e é conhecido como Paramatma, consciência pura não criada. A palavra corpo, em sânscrito, sharira, significa aquilo que está sujeito a mudanças. Também temos três corpos que correspondem aos corpos de Ishvara. Na verdade, os nossos corpos são apenas os corpos de Ishvara, que acreditamos pertencer a nós. Antes de revelarmos a identidade do Jiva e de Ishvara, é importante distinguir suas respectivas naturezas. O seu conhecimento é ilimitado. Então, ele está falando aqui de Ishvara. O nosso é limitado. O seu poder é ilimitado. O nosso é limitado. Seu desejo é ilimitado.
o nosso é limitado. O desejo aqui a gente tem que olhar para o seguinte, também não a partir disso acabar entendendo Ishvara como aquele grande entidade sentada lá na sala de controle e fazendo as coisas conforme uma vontade pessoal. É que o que acontece é que a gente tem um corpo macrocósmico causal, né, que ele é a fonte de todos os desejos se manifestando na mente, né, no nível corpo sutil de Ishvara, e desdobrando toda a manifestação e transformando a manifestação física, densa, grosseira também, a do campo, a do meio ambiente, né? E isso fica ali relativo aos karmas individuais e coletivos dos seres sencientes. E, assim, quem tem karma de fato são exclusivamente os jivas humanos, porque os animais não têm nenhum problema com o karma. Mas é importante entender isso, assim, né? Não tomar esse apontamento aqui que o desejo de Ishvara é sem limites, ilimitado, e o nosso é limitado, então falar, então Ishvara é um cara que tem desejos, como o gênio da lâmpada, ele pode manifestar tudo o que ele quer, conforme ele quer e tal, né? Desejo ilimitado. E não é isso, né? É ilimitado porque é aquilo que né, a onipotência que permite toda a manifestação, e quem está fundamentalmente criando a dinâmica das vasanas que vão manifestar desejos em todos os jivas é a dinâmica da ação na criação, que é reforçada pelos próprios jivas humanos, e aí Ishvara detém essa totalidade, né, dos desejos. Então, o desejo de Ishvara é ilimitado. São as ideias ocultas na consciência que tornam tudo o que experienciamos possível. Por causar a criação é chamado de corpo causal, ou seja, né, tudo que está no nível causal ainda é não manifesto, por isso oculto. Há mais do que isso, como veremos quando chegarmos ao nível microcósmico. Mas por enquanto isso é suficiente. O corpo sutil é feito de sattva, é reflexivo, reflete a consciência pura. Você não pode ver a consciência pura ou o corpo causal. O corpo causal é não manifesto, existe como potencial. Você não pode dizer o que é, embora possa inferir sua natureza pelos seus efeitos. Vamos abrir o chart que faz tempo que a gente não abre? Deixa eu ver quem que está aqui na sala no momento. Talvez tenha algumas pessoas que é sempre legal a gente voltar, né, nesse chart. Não sei se eu não tive tempo de assistir a última aula de sábado, não sei se o Nagar tem utilizado ele. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um instante. Como é que é isso mesmo? No share embaixo, né? Achei. Aí eu tenho que clicar Screen e Share, tá? Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Vou dar um Sim, então estamos. F11, beleza. Então vamos acompanhar a leitura desse parágrafo olhando para o chart, né? E aí vocês estão vendo o cursor do meu mouse, né? Então o corpo, se bem que eu não estou usando o mouse, então é meio lento aqui o meu movimento, que eu estou usando o próprio touchpad do notebook, mas vamos lá. O corpo sutil é feito de sattva. Então, o corpo sutil, esse chart aqui, ele inclusive é aquela versão mais atual que a gente usa, que apresenta toda essa complexidade, né? Se vocês olharem aqui, aquilo que é amarelinho está representando o sattva. Então, essa meia lua para cima, que notem
uma curiosidade aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O símbolo de Onkara tem essa parte aqui do símbolo que é o Bindu, inclusive esse pontinho aqui em cima, né, do símbolo de Onkara, ele costuma ser representado, né, por uma marca na testa. Em algumas tradições é um coquezinho assim que os ianes usam na altura só que na parte posterior da cabeça, né? Eles deixam só um filetinho de cabelo crescer para representar o Bindu. E aí o Bindu, ele tá, né? Que é o puro ser sendo refletido no intelecto. O intelecto é como essa meia lua aqui que está acolhendo. Isso é puro Sattva, né? Então, na verdade, assim, o corpo sutil como um todo está representado aqui, né? Então, o ser, ele aparece aqui, no nível do corpo sutil, e aí você tem o intelecto, olha como o intelecto é predominantemente sátiva, né? Então, por isso o corpo sutil é predominantemente satívico. Ele é reflexivo, reflete a consciência pura. Você não pode ver a consciência pura ou o corpo causal. Por quê? O que acontece? A consciência pura, ela é sem forma. O corpo causal, por conta de como ele é projetado, ele tem aqui os seus órgãos de estímulos e respostas todo desenvolvido para captar os estímulos do meio ambiente e para responder a eles. Então, é tudo fazendo uma projeção para a percepção do mundo que é toda mental, né? A percepção toda acontece na mente, através dos 5 sentidos. O conhecimento é integrado e é percebido na mente, o conhecimento da realidade objetiva e o conhecimento da própria realidade subjetiva, que é aquilo que aparece como pensamentos na mente do Jiva. Então, aquilo que é sem forma não é percebido. E como a reflexão acontece aqui, né, o ser aparece aqui no nível corpo sutil, é nesse nível corpo sutil, na mente, que a gente constata, nossa, eu existo, eu estou percebendo aqui essa manifestação, a gente não percebe o que é causal. E aquilo que manifesta as tendências que projetam os nossos desejos, as nossas qualidades mentais, né, aqueles pensamentos que são mais recorrentes na nossa mente, tudo isso é advindo desse âmbito aqui, né, que é a pontinha do triângulo escura, karma vasanas, né, que são as vasanas que quando elas precipitam aqui, elas vão manifestar no corpo sutil do Jiva nossas vontades, vão manifestar pensamentos e por aí vai, né? Tudo, na verdade, é uma manifestação desse corpo causal subconsciente, né? Então, quando ele manifesta o próprio corpo e mente, né? Sendo que o causal manifesta o nível sutil, a mente, e a mente projeta o corpo. E aí você percebe o seu corpo, percebe o mundo ao redor, mas tudo é percebido na mente. Então, o corpo causal é sem manifestação, e manifesto existe como potencial, ou seja, é aquilo que, apesar de não estar manifesto, ele é o que manifesta no corpo sutil, né? Então, ele é o que? Tendências, vamos dizer assim. Aí essas tendências vão manifestar como determinados padrões de pensamento, de desejo, no nível aqui, corpo sutil. Então, ele é potencial no nível causal. Você não pode dizer o que é, embora possa inferir sua natureza pelos seus efeitos. E deve-se notar, neste ponto, que a inferência é um meio válido de conhecimento. Então, a gente pode observar pelos efeitos como, né? Simples exercício de
questionar, né, qual é a natureza dos pensamentos, ou a gente faz isso mais apropriadamente em exercício de meditação, a gente tem uma visão muito clara dessa dinâmica que a gente não consegue ter controle, né, da origem dos pensamentos e da dinâmica toda da mente. Então, vem de algum lugar que eu não consigo perceber a partir desse lugar, mas eu consigo inferir que existe, é o subconsciente, é o corpo causal. Deve-se notar, é um meio válido, o corpo sutil é o lugar onde o corpo causal se torna conhecido. O corpo sutil é um lugar onde a gente, por inferência, pode saber da existência do corpo causal, na forma de seus pensamentos, sentimentos, experiências, percepções, memórias, sonhos, desejos, medos, tudo isso, né, é o corpo causal precipitando ali no corpo sutil, e é fácil a gente observar isso notando que observar crianças, por exemplo, é muito interessante. Às vezes, crianças que cresceram sob as mesmas condições, podem ser irmãos gêmeos, mas eles vão manifestar, eventualmente, um certo tipo de aversão ou um medo por alguma coisa que para o outro é completamente irrelevante, né? Ou preferências também, ou a própria personalidade. Isso é muito notável sempre, né? A personalidade bastante característica de um em relação ao outro. Então, tudo é o corpo causal, esse potencial que projeta ali no nível sutil e físico essas distinções em atributos e formas, né? Então, o corpo sutil é o lugar onde o corpo causal se torna conhecido na forma de seus pensamentos, etc, etc, e você considera a sua vida. O corpo sutil de Ishvara consiste em todos os seres aparentemente conscientes na criação e dos pensamentos que os animam. O corpo sutil de Ishvara consiste de todos os seres aparentemente conscientes na criação e dos pensamentos que os animam, né? Então, é o corpo mental de Ishvara, é a totalidade da manifestação que dá a dinâmica da vida, né? De todos esses seres aí animados e vivendo, né? Aí surge o Jiva humano que tem um probleminha com essa manifestação e em vez de tal como os animais, né, que não têm esse aparato intelectual tão desenvolvido, o ser humano, com esse intelecto desenvolvido, reforça um senso que aí vem de uma outra função do corpo sutil, que é o ego, né, tá aqui, a ahankara. Então, olha só, como que o ego, ele se torna predominantemente tamas. Essas setas aqui, mente, intelecto e ego, né, uma aponta para a outra, porque é uma dinâmica de reforço dentro do funcionamento do corpo sutil. Então, o intelecto, ele sabe, mas o intelecto humano, ele é altamente discriminante. E aí o indivíduo humano, ele tem ao mesmo tempo o ego, que ele, por conta dele perceber, dele ser muito discriminante, ele consegue fazer conclusões e inferências que ele vai transformando a realidade do meio, e ele vai cada vez mais se tornando convencido dele ser o autor de tudo, né? Então ele se apropria da consciência, como eu sou o autor dos meus pensamentos, eu sou o autor de todas as ações, né? Então surge aqui o senso de fazedor. Ele é predominantemente tamásico, ó, mais escurinho aqui, porque é o senso de ahankara, né, desse eu individual, que é reforçado nesse intelecto altamente discriminante,
que acaba impondo o maior responsável por impor a ignorância daquilo que realmente, sobre aquilo que realmente somos. Ok? Então vamos para o parágrafo seguinte. Seção seguinte, o corpo denso. Vou deixar o chart aqui porque ele pode ser útil. Só um instantinho. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Eu gostaria de Oi, fazer uma pergunta. Pois não. Isto que se acabou de ler, o corpo sútil diz Vara que consiste de todos os seres aparentemente conscientes. Uhum. Quer dizer, aparentemente conscientes. Então, há também aqueles que, embora sendo conscientes, não aparentam essa consciência, mas quem são esses? Isto aqui me parece meio confuso. Não, o que se quis dizer aqui nessa frase, Carlos, é que são aparentemente conscientes como todas essas formas individuais e aparentemente separadas, né? A consciência é uma só. A gente fala em consciência original e consciências refletidas, mas a verdade é que a natureza de todas, a essência de todas as consciências refletidas e a única realidade de todas elas é uma única consciência original. Então, eles aparecem como conscientes, mas assim, numa consciência que é refletida e que faz parecer que eles detêm as suas próprias consciências, né? Mas, na verdade, você pode pensar em qualquer jiva, inclusive numa árvore. Todos os seres vivos, eles são simplesmente uma espécie de aparato neurobiológico que está respondendo às dinâmicas do meio ambiente, aos estímulos e respondendo, e tudo isso acontece na totalidade, na integralidade de um sistema que é autômato, colocando toda essa complexidade no campo, né? Ok? Aí quando eu falo que o jiva humano é o que cria o probleminha, é porque ele acaba criando esse cara aqui, ó, que é essa função na mente de ser, além de um senso de individualidade, que provavelmente animais imagino que possam ter, né, inclusive os mamíferos, aqueles que são mais próximos da gente, né, porque quando a gente fala em evolução da vida, tem toda uma complexidade dela, talvez um peixe ele não tenha uma questão assim com se ele é um indivíduo ou não, mas provavelmente seres mais complexos, um cachorro que você tem na tua casa, ele se vê como um indivíduo de fato, né? Ele se percebe como um alguém, vamos dizer assim, mas ele não tem uma questão assim do tipo, eu sou o autor das minhas ações, né? E aí, portanto, ele também não tem nenhum problema com qualquer coisa que faça, né? E aí os cachorros fazem aquilo que eles fazem, né? Sem nenhum problema. Vai fazer cocô na sala, se for um filhote, às vezes até um adulto, ou vai fazer sexo no meio da rua, e não tem problema nenhum com as ações dele. Por isso a gente fala que os animais ali são livres de karma, né? Mas você entendeu essa questão da frase aqui, né? São aparentemente conscientes. Consciência é uma, mas pronto, o aparentemente consciente é que é relativo aos jivas que julgam que têm a consciência, mas no fim de contas somos todos um. E também assim a consciência no nível da manifestação, a realidade aparente, né? Então é a consciência que ela serve à constatação da realidade objetiva dessa manifestação, dos efeitos de Maya, né?
Então, o corpo denso é o corpo denso. A gente conhece bem, né, o corpo físico, a gente não precisa explorar, né, a gente conhece bem e sabe de todas as questões que a gente tem com o corpo físico, né. Basta a gente ficar doente para quem, sobretudo, se identifica demais, né, quando a gente tem não estou nem falando aqui de ter autoconhecimento estabelecido, né, um certo nível de maturidade, a gente fica doente, mas já não fica tão prostrado pela doença. Fala, bom, isso vai passar, né? É algo que é transitório, né? Pode ser isso diferente para quem é muito mais identificado com o corpo, ou para uma criancinha que pegando, sentindo algum sintoma, tendo alguma doença, vai sofrer, vai chorar, vai espizinhar para tomar remédio, tudo vai ser um drama, porque, enfim, o corpo sempre impõe muito esse senso de limitação. É o corpo, né, que impõe esse senso de limitação. Então, a gente conhece bem a problemática que a gente tem com o corpo. Bem, bem como o corpo sutil, nós o conhecemos bem. O corpo denso de Ishvara, eu diria que bem como o corpo sutil, não, porque acho que a maioria das pessoas tem mais conhecimento e questões e observação do próprio corpo físico do que conhecimento do corpo sutil. Mas, enfim, bem como o corpo sutil, nós o conhecemos bem. O corpo denso de Ishvara é toda a manifestação, o corpo denso de Ishvara é toda a matéria na criação. O corpo denso de Ishvara é toda uma... Então, tudo que é referente ao universo como matéria, inclusive no seu nível sutil, é o corpo de Ishvara, né? O corpo denso. Ah, não, aqui ele está falando do corpo físico. Então, tudo que é relativo à matéria densa, grosseira, né, no universo, os planetas, todos os elementos que você tem, desde o macrocósmico até o observar um átomo, né, tudo isso é o corpo físico, o corpo denso de Ishvara, que é toda a matéria na criação. Ele é feito de tamas. 2/3 dessa mandala são experienciáveis. 1/3 está oculto. O que o James quer dizer aqui, olhando para o nosso chart, né? A gente está falando de 2/3, né? Porque são 3 corpos. Então, o corpo sutil e o físico são experienciáveis. A gente não experiencia no nível do corpo causal. O corpo causal está oculto. É importante saber que toda essa estrutura é inerte. Em relação aqui, ó, a quem somos de fato, que está permeando tudo, tá? Tá aparecendo aqui, mas é o que possibilita manifestar todos os 3 corpos de Ishvara, toda a manifestação do universo. Então, é tudo em relação ao ser, consciência pura, original, livre de todos os atributos, tudo isso aqui é inerte, tá? Desde o nível causal, existe uma materialidade. É o mais sutil do que o sutil, né? Tá no nível causal, mas existe uma materialidade em relação a quem realmente somos. Toda essa construção dos 3 corpos é matéria. É importante saber que toda essa estrutura é inerte. Não é consciente ou viva. O que significa isso? Como assim não é consciente ou viva? Ela tem toda uma dinâmica, tem os seres vivos aí, tem flores, tem plantas. Significa que para que essa matéria que possibilita a existência de plantas, de animais, de fungos, de bactérias, para que toda a vida se manifeste, essa matéria que é inerte, ela precisa ser vivificada por algo, né? Esse algo é a nossa verdadeira natureza, a consciência. Então, ela em si mesma, né,
que nem existiria, inclusive, ela não é consciente ou viva. Contudo, parece que surge quando a consciência pura a ilumina. Torna-se um turbilhão giratório de energia mantida pela lei do karma, que de novo foi inventada por Ishvara antes que um evento realmente acontecesse. Torna-se um turbilhão giratório de energia mantida pela lei do karma, que, de novo, foi inventada por Ishvara antes que um evento realmente acontecesse. Ou seja, aquilo que a gente estava falando, a manifestação é imediata, porque toda essa linha tênue aqui, ó, que é quando a consciência se associa com Maya, toda a informação, todo projeto já está aqui em Maya. Já existia antes de ser manifesto como, inclusive no nível denso, físico, né, grosseiro, antes de ser manifesto assim, de fato, já era existente. Antes que um evento realmente foi inventada por Ishvara antes que um evento realmente acontecesse. Outra coisa que é legal dessa frase aqui é que ele fala que torna-se um turbilhão giratório de energia. Isso eu vou falar a título de curiosidade, talvez eu não li mais além do que isso, mas talvez o texto vai falar lá para frente. A manifestação ela ocorre numa espiral de energia. Quando a consciência se associa com Maya e surge a sua primeira modificação, né? E aí surge ali de imediato, né, Sattva e Tamas e Rajas, e aí tudo que se desdobra é essa dinâmica numa espiral. Basta você ver, por exemplo, quando tem essas imagens das galáxias, né? É sempre uma espiral. E quando a gente olha, por exemplo, para dupla hélice de DNA, quando a gente olha, inclusive, para como acontece o crescimento apical nas plantas, e aí eu vou falar de uma coisa que eu estou mais familiarizado, né? Tem plantas que na morfologia delas você vê isso evidentemente no nível macrocósmico da planta, assim, no nível macro da planta, a planta por inteiro, a disposição do crescimento do caule é assim e as folhas elas se arranjam assim. Tem muitas famílias de planta que são assim. E no nível fundamental é isso, é sempre uma espiral de energia que está cuidando de manter e transformar a manifestação. Então, torna-se um turbilhão giratório de energia, mantido pela lei do karma, né? Então, essa lei que coloca dinâmica, né? Essa ação, ela tem toda uma complexidade de causas e efeitos, né? Que vai colocar toda a dinâmica da criação. Parágrafo seguinte: embora pareça que o sonho do Criador seja real, pois gira e dança como se fosse real, ele não é real. Que piada! É como um carrossel com seus cavalos de cores vivas subindo e descendo, em volta e ao redor, enquanto tocam músicas alegres. Que diversão! Mas não está vivo de jeito nenhum. É apenas uma máquina aparentemente viva. Existe, sem dúvida, mas é verdadeiramente um sonho. A percepção de que a vida é um sonho geralmente é um grande choque. Quando isso acontece, você está bem encaminhado para a libertação. O ser pleno, você, consciência, é real. Satya. E a projeção de Maya, o mundo, é aparentemente real. Temos um termo técnico para o que é aparentemente real que você deve lembrar: Mithya. Está na moda hoje em dia afirmar que você é iluminado.
As pessoas dizem, eu sou a consciência, como se fosse algum tipo de estado especial, ou como se fosse a última palavra em todos os assuntos espirituais. Dizemos, né, os vedantinos dizem o quê? Ah, grande coisa. Quem ou o que não é, né, a consciência? Tudo é fundamentalmente, essencialmente consciência e nada além disso. É totalmente fácil ser a consciência, pois não há outra opção. Você pode definir a iluminação como a realização. Eu sou a consciência, mas este é apenas metade do conhecimento. Por que é metade do conhecimento? A outra metade, o que torna o autoconhecimento significativo, é o conhecimento de Mithya, a realidade aparente. Nós dissemos que a liberação era conhecimento completo, não conhecimento parcial. Conhecimento completo é o conhecimento de Satya e Mithya, né? Nós dissemos que a liberação era conhecimento. A outra metade, eu gostei disso aqui, ó. A outra metade, o que torna o autoconhecimento significativo, né? É em Mithya que a gente tem um problema a resolver. Os efeitos de Mithya que nos fazem sofrer, né? Então, é em Mithya que a gente tem que se resolver. Quando falamos de libertação, queremos dizer uma coisa e apenas uma coisa: a discriminação entre Satya e Mithya, a consciência e os objetos que aparecem nela. Só quer dizer isso, tem um ponto final. Vou ler de novo para ficar melhor a leitura. Só queremos dizer uma coisa: a discriminação entre Satya e Mithya, a consciência e os objetos que aparecem nela. Para entender melhor, precisamos voltar ao nível causal e falar novamente sobre Ishvara e Maya. Por causa dos três gunas, Ishvara tem três poderes: o poder de ocultar, tamas, o poder de projetar, rajas, e o poder de revelar, sattva. Esses poderes, energias, como você preferir, permeiam o corpo sutil de Ishvara. Quando o mundo é projetado, tamas abrange os corpos sutis de todos os seres. É por isso que não sabemos que somos a consciência e porque aceitamos a identidade fictícia que mamãe e papai sonham para nós. Olhamos através dos órgãos de percepção e vemos um mundo, e nesse momento Rajas projeta a ideia de que o que é visto é a realidade. Então, basicamente, entramos no jogo da vida com um baralho empilhado de cartas. A gente projeta a ideia de que essa manifestação é real não só porque é visto, né? Porque além de ser visto, ela é toda tangível através dos cinco sentidos. Quando eu falo tangível, tangível se refere mais a tato, né? Mas é toda experienciável por diversos outros sentidos, o que acaba fazendo ela parecer ainda mais real, né? E a gente pode desfrutar dessa realidade aparente, obviamente, mas é muito melhor desfrutar livre da ignorância de que ela seja realmente real. Ela não é. Mas é maravilhoso o senso de a experiência toda que ela impõe, né? Os cheiros que a gente pode perceber, os sons, a música que a gente pode fazer, enfim, todas as belezas que a gente pode ver, né? As comidas maravilhosas que a gente pode comer, e por aí vai. Se a gente não está fascinado a ponto de ficar com uma necessidade de constante obtenção de algumas dessas determinadas coisas que eu estava falando, para se sentir completo, tá tudo certo a gente desfrutar de tudo o que essa manifestação tem para oferecer.
Então, não sabemos quem realmente somos, tomamos a pessoa que nos é dito para sermos como real e assumimos que o mundo que vemos é real. Eu não tinha lido aqui. Seria muito engraçado se não fosse tão triste. Mas o que fazer? É com isso que estamos lidando. Desde o nascimento, estamos tentando resolver esse problema. Quando um pouco de sátiva, o poder revelador, surge, começamos a questionar toda essa ilusão. Né? Então, quando vem aquele momento assim, que a gente está contemplativo, né? Que a gente está naquele momento de vida, inclusive, que a gente está se revisando, questionando mais e tal, então pode surgir esse questionamento mais a nível mais profundo e existencial, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a questionar toda essa ilusão, né? Por que disso tudo aqui? Por que que as coisas são assim? Sobreposição. Eu vou tirar um pouquinho aqui a tela para a gente se ver melhor aqui. Vivemos na ignorância. Antes de eu começar essa sessão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Fábio, Ronaldo, tudo bom? Ô, Ronaldo, tá por aí Sempre de novo? não, eu estou sempre nos bastidores. Ah, que legal. Fábio, uma dúvida, tá? Manda. Quando você está trabalhando o processo de discriminação, a gente observa que os pensamentos brotam, ok? Vêm do corpo causal e eles brotam no corpo sutil e a partir desse momento eles passam a ser manifestos, ok? Ok. Uhum. Se você, óbvio, eles brotam, mas existem duas situações observadas. Se você está sentado num estado, digamos assim, meditativo, mas no meditativo é só observando os pensamentos, né? Você vai ver que eles brotam de uma forma aleatória. Ou seja, é como um exemplo metafórico, é como se você tivesse um balão, dentro desse balão você tivesse um conjunto de pensamentos e eles estão ali flutuando aleatoriamente. Então passa um, passa outro. Aí vamos imaginar, você está numa outra, e a segunda situação é você tem os pensamentos e aí você olha para um objeto e acontece a associação. Sim. Ok? São os dois movimentos possíveis da mente. Ou você está ali sem associar nada, os pensamentos estão flutuando, ou você associa e aí vai vir uma imagem associada com aquilo que você tem na memória que você associou anteriormente. Então aí surge uma dúvida, tá? Que é uma coisa que eu já estou tentando discriminar faz tempo. Pelo que foi falado aí, então esses pensamentos estão dentro do corpo causal de Ishvara, ok? Antes de se tornar pensamento. Do macrocósmico causal, né? Uhum. E aí, então, uma coisa já está clara, esses pensamentos não são nossos, são de Ishvara. Okay? Quando a gente fala no macrocósmico causal, né, porque no nível causal ele é impessoal, mas é claro que o seu pacotinho de vasanas é o seu pacotinho de vasanas, vamos dizer assim. Então você tem o seu subconsciente, entende? Vamos dizer assim, você é um jiva porque você é uma configuração de tendências em particular que conformam esse jiva aí. É como se eu tivesse, vamos imaginar, o grande círculo que seria o corpo causal de Ishvara, e dentro desse grande círculo tem outro pequeno círculo que seria a mente individual, é isso? O corpo causal individual? A gente pode pensar assim, que dentro do grande corpo macrocósmico tem várias sementinhas que são potenciais jivas humanos, além de todos os outros jivas e todas as outras coisas não animadas, né, seres inanimados, objetos inanimados da criação. Você tem sementinhas flutuando aí que são os jivas em potencial.
Cada sementinha, né? A analogia da semente é sempre muito boa, porque uma semente, se você pega a semente de uma árvore enorme, de um carvalho, que você tem lá uma semente pequenininha, você não tem ali, se você abrir a semente, você não vai ter o carvalho ali. O que você tem dentro da semente é somente potencial, é informação. É um Ela projeto. não tá manifesto, né? Tá, ok. Então, a mente é individual, digamos assim. Nesse caso, eu tenho a mente macrocósmica causal e a mente individual. Você tem o seu subconsciente e você tem a sua mente, né? Individual, isso. Aquilo que você constata na mente, você está constatando no corpo sutil. Na verdade, aquilo que você constata no campo também você está constatando no corpo sutil. E aquilo que surge como pensamentos, que faz parte da tua realidade subjetiva, você está constatando no corpo sutil. Qual é a origem de tudo isso? Qual é a causa? É um corpo causal, que ele é todo formado por tendências. Tendências que manifestam os pensamentos na tua mente, tendências que manifestam emoções, tendências que manifestam a sua mente como ela é e o seu corpo físico como ele é. Toda a manifestação vem do causal, né? Tem uma causa. Eu acho interessante essa questão, se você analisar também a questão do sonho, né? Dá para fazer uma analogia bem interessante, porque quando o sonho começa, ou seja, é como se você criasse um universo a partir da tua mente individual. Isso. Aí você vai ver que não teve ele começa, não tem, está fora do tempo, inicia. Sim. E ali é interessante, você tem uma mente, um corpo causal, digamos que é o teu, do ser que está dormindo na cama, né? Você tem o teu corpo causal, tem o teu corpo mental. Daria para fazer uma analogia mais ou menos como essa situação de Ishwara. Você, naquele momento, seria o Ishwara criando o universo dentro da mente. Inclusive, quando você cria os elementos, você vai ver que são as próprias vasanas individuais que estão criando aquele mundo naquele momento, né? Isso. Então, acho que o sonho dá para fazer uma analogia bem interessante em relação ao chart que a gente está analisando. Isso. Eu falei disso no encontro passado, Ronaldo. Você tem, né? A gente tem aqui, está compartilhando de uma realidade que é consensual para nós, né? Então, isso é o efeito de Maia que faz a gente constatar uma mesma realidade. E você tem as bilhões de realidades subjetivas de cada indivíduo, né? Quando você dorme, em algum momento do seu sono profundo, tem um extravasar de vasanas ali, que faz você, na sua realidade particular, projetar esse sonho. São vasanas que precisam ser extravasadas quando você está dormindo. Tem uma definição para isso das escrituras, que é o Nidra Shakti. Então, assim como Maya projeta essa manifestação, que ela é consensual aqui para todos nós, existe um Shakti, bilhões de Shaktis, que é esse Nidra Shakti, que é a projeção de o seu universozinho particular ali no momento do sonho, o seu mundo particular, né? Então é um Shakti, é um poder de projeção que ele é independente, inclusive, da conformação das leis no cosmos, né, como ele é, porque quando você sonha, você pode flutuar, você pode atravessar a parede, você está num ambiente, daqui a pouco está em outro, a temporalidade não funciona do mesmo jeito, é simplesmente um extravasar de vasanas, mas é como se fosse um Shakti, assim como um Maya particular, né? Porque eu vejo como está tudo é interdependente, nós estamos dentro do corpo causal e do corpo mental, do corpo físico de Ishvara. Eu vejo que existe como não está nada separado, nós somos, digamos assim, nessa situação do sonho, um pequeno Ishvara projetando o nosso universo particular, óbvio que com as suas limitações, né?
Outra coisa interessante que eu vejo também, e isso já me aconteceu em sonho, eu me toquei, uma coisa que ficou uma coisa bem interessante, eu me toquei no sonho, né? Porque Sim. antes do sonho, em alguns dias eu estava meditando sobre isso e eu me toquei. E o interessante é que quando eu me toquei no sonho, eu senti a mesma matéria, isso que me deixou... Ah, sim. Eu senti a mesma matéria com que, através do sentido da Sim, sensação lá, eu senti a mesma matéria que aqui. Aí, quando eu sim. acordei de manhã, eu disse, espera aí, será É. que isso aqui é matéria realmente do jeito que a gente está sentindo? É. No sonho também eu senti O matéria. sonho também é tangível, né? Então você manifesta esse Nidra Shakti particular. Se você se molha no sonho, você vai se sentir molhado. Se tá frio, você vai sentir frio e por aí vai. Uhum. Então ele é sujeito ou não, né, às mesmas ao mesmo funcionamento, né? É claro que, como eu falei, não funciona exatamente da mesma maneira, porque ele pode transgredir dentro da sua subjetividade. Você tem toda uma transgressão ali, porque é simplesmente uma coisa meio, não é tão relevante. É ingovernável, né? Um extravasar de vássanas que precisa acontecer ali, e aí você tem essas realidades que o tempo não é tal como acontece nessa realidade aparente consensual. Nossa, você pode de repente desaparecer num lugar e aparecer em outro, e por aí vai. Você pode voar, esse tipo de coisa. É que lá você está sujeito, acredito eu, às leis mentais, porque existe para cada subplano, você tem um determinado tipo de lei. Tá? A lei é a mesma, a que vem da fonte é a mesma, só que em cada nível, assim como você tem, por exemplo, o raio do sol na água, ele vai ter um comportamento e tal, a lei é a mesma, só que dentro de cada nível ela vai estar atuando de uma determinada forma, né? Mas ficou uma coisa bem interessante, cara. Então, até causa dúvida, é claro. Na minha cabeça, eu sei que o Arlindo não gosta muito disso, que é viagem na maionese, mas aqui pelo menos a gente pode viajar um pouco, né? Mas aí você fica até em dúvida, né, cara? Será que isso aqui que a gente está vivendo é real? Até que ponto, né? Ou seja, será que não é um sonho bem mais lúcido? Não dá para saber, mas aí você fica fazendo esses paralelos. É uma coisa bem interessante, bem interessante. Aí é aquilo, Não Ronaldo, a dá para saber, gente... não tem como, tá? Agora, no fundo, se você for ver a matéria, isso que a gente considera como matéria, a hora que você toca numa mesa, na realidade, você não está conhecendo uma coisa chamada Sim, matéria. sim, Você sim. está conhecendo a própria. O que você só conhece é o conhecer, ou a consciência, né? Na realidade, você nunca toca a matéria. Você está a consciência que dá essa sensação. Porque, na realidade, Tá. no Vedanta, a gente separa as duas realidades, mas lá no fim, nós vamos ver que não tem essa separação, que isso é só um método que se usa. Na realidade, se você for ver, só existe consciência, que é o substrato básico de tudo que existe. Né? Perfeito. É só o método. Não, mas tranquilo, beleza. Obrigado. Valeu, Ronaldo. Só falar assim, a distinção entre real e irreal para o Vedanta é simples. É Sim. aquilo que é sempre o mesmo e que Não, é isso sempre tranquilo. presente, que não muda. Uhum. Aí a gente pode praticar essa distinção em todos os momentos aí da realidade objetivável, no estado de sonho, inclusive. Então, a outra metade, o que torna o conhecimento significativo, né? Eu falei disso. O conhecimento completo é Satya e Mithya, ponto. Quando falamos de libertação, queremos dizer uma coisa, e apenas uma coisa: a discriminação entre Satya e Mithya, a consciência e os objetos que aparecem nela. Para entender melhor, precisamos voltar ao nível causal e falar novamente sobre Ishvara e Maya, por causa das três gunas,
Ishvara tem 3 poderes. Eu li isso também. Então, Tamas aparece como esse poder de ocultação, né? E Rajas como de projeção e Sattva de revelação. Esses poderes ou energias, se você preferir, permeiam o corpo sutil de Ishvara. Quando o mundo é projetado, Tamas abrange os corpos sutis de todos os seres. É por isso que não sabemos que somos a consciência e, porque aceitamos a identidade fictícia que mamãe e papai sonham para nós, olhamos através dos órgãos da percepção e vemos um mundo. E nesse momento, Rajas projeta a ideia de que o que é visto é a realidade. Então, basicamente, entramos no jogo da vida com um baralho empilhado de cartas. Eu li tudo isso. Eu já tá. Pô, pessoal, vocês não me lembram que eu já tinha lido? Você leu até ao fim e ia Li. começar a sobreposição. Mas, enfim, só para fazer um apanhado final disso, então é isso, né? Como os sentidos, eles servem justamente para que a gente perceba os estímulos da realidade do campo, dessa realidade objetivável que é aparentemente real, e para que a gente responda também, todo o nosso entendimento está projetado, vamos dizer assim, para fora, entre aspas, né? Porque não há fora, só a consciência, mas está projetado para essa realidade dos objetos. Então, fica oculto e você confere isso que é aparente como a realidade. E surge também o senso de separação, né? Ah, eu aqui, os objetos ali, por aí vai. Sobreposição, vivemos na ignorância. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Ok. Vivemos na ignorância da natureza da realidade por causa desses 2 poderes. No caso, Rajas e Tamas, né? Toda a nossa vida é confusa. Para usar a terminologia do Vedanta, nós sobrepomos. Não sabemos o que é real e o que é aparentemente real. Nós nos consideramos ser o corpo sutil e nos identificamos com todas as coisas que surgem nele. Juntamente com a sobreposição, vêm certas crenças que nos mantêm firmemente aprisionados em nossa confusão. Por exemplo, como apontamos no começo, pensamos que a alegria, a satisfação, bliss, está nos objetos. Achamos que podemos obter... Carlos, acho que é o teu... Tá dando um eco aqui do retorno atrasado da minha voz. Não sei se é o teu áudio que tá aberto. Desculpe, ainda não. Ok, não precisa se desculpar, não. Achamos que podemos obter o que já temos fazendo alguma coisa. Nós pensamos que as coisas que nos fazem felizes devem durar. Não podemos entender, pois o bem e o mal estão lado a lado. Na verdade, não é justo dizer nós sobrepomos. A sobreposição, ela é inconsciente. Ela acontece antes de aparecermos. Então, você não deve sentir que cometeu um erro. O que o James quer dizer com a sobreposição é inconsciente? Toda essa manifestação, antes da gente estar aqui como Jiva, nesse momento, tendo essa experiência, a sobreposição, ela é a própria manifestação, ela é o primeiro upadhyaya, a primeira modificação, né? Deixa eu só modificar aqui a maneira como eu estou vendo a tela, que está me atrapalhando um pouco. E ela impõe essa sobreposição. E essa sobreposição, ela não é consciente por ela própria, né? Você precisa de algo que a torne, que a possibilite, que a torne aparentemente real. E que é o próprio conhecimento que é o substrato de toda essa manifestação. Então, a gente cria um problema porque a gente confere essa realidade experienciável como real quando ela, na verdade, não é. Então, a gente não deveria sentir culpa pelas limitações que ela parece impor, né? Mas, como o James coloca aqui, esse sentimento que é desconfortável de culpa global
culpa inexplicável, ansiedade flutuando livremente, os cristãos chamam isso de pecado original. Eu não lembrava que o James chamava isso de pecado original. É o resultado da sobreposição. Interessante. Eu não lembrava que o James fazia essa analogia com o pecado original, de que a sobreposição, a gente sofreu o efeito dessa sobreposição que a gente faz, é o que os católicos vão entender como o pecado original. Uma vez eu até falei que provavelmente as vássanas eram o que era colocado surgiu no cristianismo como a ideia de pecado original, o que também faz sentido, porque a gente não pede para ter o tipo de desejo que a gente tem, os gostos e aversões que a gente reforça, claro, né? É aí que a gente se torna responsável. Mas a gente é produto de uma série de tendências, né? Que a gente não pediu para tê-las, né? E da mesma maneira a sobreposição. Ele fala aqui, né? Ela acontece antes da gente aparecer. Você não deve sentir que cometeu um erro. Claro que a gente não deveria sentir que cometeu um erro, né? Mas essa é uma das ironias da vida. Esse sentimento desconfortável de culpa global, culpa inexplicável, ansiedade, né? Que os cristãos aqui, que o James está dizendo que é o que os cristãos chamam de pecado original, é o resultado da sobreposição. Não é sua culpa, né? Porque quem somos, de fato, né? A gente está aqui para entender quem somos de fato. Somos a consciência que é livre de todos os atributos, que é sem limites, que é o imutável. Então, que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa nenhuma. Pela minha mera existência, eu possibilito toda essa manifestação, eu torno ela possível. Simplesmente, eu não faço nada para ser culpado do que está acontecendo dentro dessa manifestação. Então, não é sua culpa, mas infelizmente isso se torna o seu problema, até você removê-lo com a discriminação, né? Então, como um jiva, a gente é aparente dentro dessa manifestação, né? A sua conformação corpórea mental é mais um objeto dentro do campo que é vivificado pela consciência, e aí a gente aparece como esse jiva que confere realidade a essa manifestação, entende que a sua realidade secundária, a sua identidade secundária, o carinha que aparece ali na foto da tua carteira de identidade, a biografia que você tem, as relações que estão entrelaçadas com você e que contam a sua história, você entende que esse é você, né? E aí você cria toda uma responsabilidade aparente sobre essa história e sobre as suas ações nessa história que você tem e que você ainda está escrevendo, né? Então, como que você vai se livrar dessa problemática? Também é necessário, da perspectiva do Jiva, que ele faça a remoção com discriminação, e essa discriminação também envolve ação, porque daí entra o entendimento de karma e dharma, e você precisa estabelecer um corpo sutil suficientemente contemplativo para que esse autoconhecimento ele se estabeleça definitivamente, indubitavelmente, firmemente, em todas as circunstâncias, e permaneça o conhecimento da realidade tal como ela é, e que, portanto, é você, independente das circunstâncias que estão acontecendo, né? Independente daquilo que acontece com o seu corpo, independente do que está acontecendo ao redor. É a única maneira de remover essa culpa, né, que a gente aparentemente tem, e não só a culpa, né,
todos os efeitos de Maia que a gente sofre por achar que essa realidade de fato é real, essa realidade aparente, e a gente vai perseguir objetos nela para obter resultados dentro dela, e toda a problemática que a gente cria com isso, gerando ansiedade, gerando raiva quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, porque gera frustração e por aí vai. Uma história muito interessante nas nossas escrituras explica a sobreposição. Ela ajudará a consolidar esse conceito em sua mente. Um viajante cansado e com sede vê uma aldeia no crepúsculo e segue para o poço para beber água. Essa, acho que todo mundo aqui já ouviu várias vezes, né? Ele se abaixa para pegar o balde que está ao lado do poço e vê uma grande cobra enrolada, pronta para atacar. Ele fica paralisado, cheio de terror. Naquele momento, um velho, simpático e barbudo aparece e pergunta o que está acontecendo. O Vedanta é cheio dessas histórias e cada elemento na história tem um porquê, né? O velho, ou seja, ele é maduro, ele tem uma barba longa porque é a barba característica, né? De um Yani ou de um Sadhu, né? Um sábio, um sage, um rishi. Então, está passando esse homem já velho, maduro, e aí ele passa, o velho simpático e barbudo, aparece e pergunta o que está acontecendo, o viajante pede para que ele pegue uma vara e mate a cobra. Então ele está ali paralisado, né, falando, quase nem fala, né, com medo de levar uma picada. Aqui, pega um pau e bate, tá? E aí o velho olha e dá uma gargalhada, né? E fala, isso não é uma cobra. É a corda do poço enrolada ao lado do balde. Então, o que aconteceu com a cobra quando o viajante recebeu o conhecimento? Desapareceu. Pode ser que não tenha sido imediato, né? Porque quando a gente se apropria tanto da nossa ignorância, e a gente vê isso no cotidiano, né? Você tem que praticamente chacoalhar a pessoa. Olha aqui, não é uma corda, é uma corda, não é uma cobra, né? A pessoa não, é uma corda. Ela continua acreditando que é uma cobra. Ela vai ficar ali insistindo na ignorância dela, né? É muito comum a gente ver isso no dia a dia, as pessoas acreditando, se apegando na própria ignorância. Então, mas quando o cara realmente entende, aí a cobra desaparece. Então não tinha uma cabeça e uma cauda real, e escamas e assim por diante, né? Foi toda uma projeção. Nessa analogia, a história também conta que o momento, eu não sei se falou aqui nessa breve maneira de contar a história, mas estava no final da tarde. É o crepúsculo, aquele momento do lusco-fusco, né? E isso é também uma analogia que a manifestação é esse misto, né? A natureza de tudo é a própria consciência, mas você tem tamas velando, ofuscando um pouco a compreensão daquilo que realmente é. Né? Então você tem o velho barbudo, que é o sábio que está passando. Esse sábio é o quê? Pode estar totalmente escuro, ele compreende a natureza de tudo como luz, né? Pode estar como for, ele mantém a sua sabedoria. Mas o Jiva é ignorante por conta de estar, né? A manifestação como né? Essa penumbra, né? Essa aparente penumbra que parece que a gente ofusca a compreensão da realidade como ela é, ele vê ali naquela quase escuridão do final da tarde, ele olha para uma corda e vê uma cobra. Então também tem esse elemento aí nessa historinha, que é uma analogia, que está no final da tarde.
Então, aí, quando o cara entende, de fato, a cobra desaparece, né? Ele vê que não tinha uma cabeça, cauda, escamas e por aí vai, e que foi apenas uma projeção. E quando você entende que é uma corda, você não consegue ver a cobra novamente. Ou seja, né, quando a gente realmente resolve algo que a gente não compreendia adequadamente, você não vai persistir na tua ignorância anterior, né? Você viu que é uma corda. Você não vai projetar naquela corda novamente uma cobra. Então ela foi destruída pelo conhecimento, né? Então o conhecimento é como a luz que, quando é acesa em um ambiente, ela revela todos os objetos que estão naquela sala. Você pode entender como você cometeu um erro e considerou o aparente como real. Você pode entender como você cometeu um erro e considerou o aparente como real, mas você não pode fazer a cobra retornar. Isso é o que chamamos de conhecimento firme. Uma vez que o autoconhecimento ocorra de fato, tá? Que ele se estabeleça mesmo, você não se aceitará como a sua história e ficará livre dela, né? Aqui que envolve aquela questão do efeito vagalume, né? Quando você está estudando Vedanta, mas no teu cotidiano você ainda não está firme nesse conhecimento, você está o tempo todo quase que como se tivesse ali um interruptor acendendo e apagando a luzinha, né? O tempo todo você continua fazendo o mesmo tipo de besteira e cometendo o mesmo tipo de equívoco. Quando você vê, você está com raiva de alguém por causa de uma bobagem e se apegando a coisas supérfluas e por aí vai. A parte mais interessante da história da cobra e da corda, além do fato de que ela ilustra como a criação é um produto da ignorância, é que esse incidente ocorreu no crepúsculo. Ah, está aqui no texto. Os humanos vivem em uma zona crepuscular. Se o homem tivesse chegado ao poço ao meio-dia, quando o sol estivesse brilhando, ele não teria visto uma cobra. Se você tem pleno conhecimento, a realidade não pode se enganar pelo corpo sutil, a pessoa com a história. Só um instantinho que meu filho saiu da cama e veio. Vai dormir, querido. Cuidado para descer essa escada. Se o homem tivesse, então, se ele tivesse lá ao meio-dia, né, não ia ter essa questão. Se o homem tivesse ido ao poço na calada da noite, nenhuma cobra teria sido percebida. Ou seja, a gente pode pensar aqui no sono profundo, né? O sono profundo, ele impõe um véu de tamas entre a realidade do corpo causal e a do corpo sutil e físico. Então, o mundo não existe para você. Quando o mundo é a matéria, puro tamas, assim, quando é velado por esse véu de puro tamas, vamos dizer assim, nada ocorre. É como a meia-noite, né, sem nenhum pontinho de luz, e você não vai ver nem corda, nem cobra, não vai perceber realidade nenhuma, né, realidade aparente nenhuma. Então é relevante o fato, né, de que não era nem meio-dia e nem meia-noite, é o crepúsculo. Somente quando há crepúsculo, quando o conhecimento e a ignorância se encontram lado a lado, você pode sobrepor a individualidade e a limitação de seu próprio ser pleno. No crepúsculo da projeção de Maya, a realidade aparente é difícil
dizer o que está acontecendo e é fácil sobrepor. Ok? O conhecimento e a ignorância se encontram lado a lado. Você pode sobrepor a individualidade à ilimitação do seu próprio ser. Então, é só quando você tem essa configuração que é a consciência associada com Maya formando esse crepúsculo, né, que significa você como um jiva acordado ou também no estado de sonho, né, como o Vishwa e como o Taijasa, você percebe a realidade objetivável, é que você tem uma sobreposição, a sua individualidade oculta a sua verdadeira identidade. Se você está à meia-noite, você não tem mundo nenhum para ser conferido. E se você está ao meio-dia, significa que seria a consciência não associada com Maya, né? Você vê tudo como a realidade é de fato. Tudo é o ser, consciência, existência sem limites. No crepúsculo da projeção de Maya, a realidade aparente é difícil. A realidade aparente. É difícil dizer o que está acontecendo e é fácil sobrepor. O aspecto interessante desta história é o símbolo do velho simpático. Ele representa, tá vendo o que dá eu não ter lido antes? Já tinha repetido, já estou repetindo o que eu falei. Podia simplesmente ter seguido a leitura. Então, o velho simpático representa o Vedanta. Não foi assim que eu expliquei, não. Aqui está melhor explicado. Então, o velho simpático representa o Vedanta. O Vedanta é seu amigo, é investigação. Retira a projeção que está causando o seu sofrimento, revelando a sua natureza como consciência. Quando você vê a realidade subjacente, seus medos existenciais desaparecem. Não imediatamente. Talvez os efeitos da ignorância permaneçam por um tempo, mas eles gradualmente desaparecem à medida que o conhecimento faz o seu trabalho. A sobreposição causa sofrimento. Nós queremos estar livres disso. Não faz sentido pensar que algum tipo de experiência especial resolverá esse problema. Como a ignorância e a projeção estão arraigadas, desvinculá-las dos objetos que aparecem em você é um trabalho árduo. É um trabalho árduo, pois a confusão parece tão natural. Temos vivido não discriminatoriamente desde a infância e agora somos solicitados a questionar as próprias suposições nas quais nossa identidade se baseia. No nível do dia a dia, como funciona a sobreposição? É muito simples. Não há uma pessoa que não tenha dito: eu penso, eu sinto, eu faço. Todas as três afirmações são bons exemplos de sobreposição. Por que é ignorante fazer tais afirmações? É uma pergunta. Porque existe apenas um eu não dual e não tem corpo e mente. Por isso, não pensa, sente ou age. O pensar, o sentir e o agir pertencem à mithya, à realidade aparente. Eles pertencem ao corpo sutil, não à consciência. Você, consciência, está sempre livre do corpo sutil. Quando dizemos que você é livre, queremos dizer que é algo diferente de você. É algo diferente de você, pois é conhecido por você. Você não é o que você conhece. O que você conhece é você, mas você não é isso. Você é o conhecedor. Então, quando a gente tem aqui uma breve introdução de Satya e Mithya, né? A gente sempre explica da seguinte maneira, o Vedanta sempre explica da seguinte maneira. Satya é aquilo que é sempre presente, que é o imutável e que é, portanto, em sua própria plenitude, é independente. Mithya, contudo,
é sempre dependente de Satya para que possa acontecer, ter a sua dinâmica, ser vivificado. Não existe Mithya sem Satya, e sem Satya é algo que é impensável, a existência é sempre presente. Agora, se Mithya for removido, se você tem o pralaya de todo o cosmos, você tem o recolhimento da manifestação, isso não afeta nada, não subtrai nada da realidade como ela é. Sempre foi, sempre será, sempre presente, imutável, plenitude, né? Então, o que você conhece, você constatando a realidade objetivável, você constatando seu aparato corpóreo mental, a manifestação dos seus pensamentos, é você, porque a essência de tudo é consciência. Mas você não é isso, porque a consciência em sua natureza, ela não é os atributos que fazem essa manifestação aparecer tal como ela aparece, e ela é independente. Em sua realidade, ela é plenitude em si mesma, não manifesta, né, livre de toda a ação, livre de toda a limitação, livre de experiência. Você é o conhecedor. É importante, portanto, também, e eu já fiz essa distinção algumas vezes aqui, que quando a gente fala do conhecedor, o conhecedor da realidade objetivável, você é sempre o conhecedor de si. Consciência, as escrituras, né, põem como autoluminosa. Você é sempre o conhecedor de si, mas você só aparece como um conhecedor da realidade objetivável que você pensa que é real de fato, da realidade aparente, você só aparece nessa associação com esse poder de projeção de Maya como um conhecedor de objetos e como uma entidade que experiencia. Fora da manifestação, você é livre de tudo, inclusive da experiência. Você é plenitude em si mesmo e nada mais. O corpo sutil está onde a experiência acontece. Ele não acontece na consciência. Ele aparece na consciência como um sonho, aparece quando você está adormecido, mas não afeta a consciência de forma alguma. Nada afeta quem realmente somos, né? Nada afeta quem realmente somos. Vocês, todos nós, a gente vai ter uma prova cabal disso ao morrer. Esse corpo físico limitado que tem uma história que chega ao fim a um dia. E todo mundo sabe que chega ao fim um dia, mas a gente fica evitando pensar nisso, né? Mas a gente vai ter a prova cabal, em que nada afeta, a gente atravessa tudo, ou melhor, tudo atravessa em nós. A manifestação toda está acontecendo em mim, né? Quem eu sou de fato, sequer se move. Eu estou aqui, na minha plenitude sempre presente. Quando você pensa que algo aconteceu com você, significa que você carece de discriminação. Você se confundiu com o experienciador, o corpo sutil que é afetado pela experiência. Libertação não significa tornar o experienciador desapegado, como muitas pessoas acreditam. Esse desapegado aqui está entre aspas. Vamos ver por quê. Libertando-o. O experienciador está sempre ligado à experiência, né? Aqui é da margem para aquelas famosas sobreposições Satyamithya, que envolvem muitos mitos da iluminação. Inclusive, o nosso professor agora está começando uma série maravilhosa que o José Roberto criou até o bannerzinho ali, os mitos da iluminação, né? Já fez o segundo texto. E eu acho que vai ser muito legal esse material.
Então, o experienciador está sempre ligado à experiência, ou seja, não é porque o autoconhecimento ocorre que o status dos efeitos de Maya vai mudar. Simplesmente não vai te afetar, porque você sabe quem você é de fato. Libertação é a compreensão de que você não é o experienciador e de que você é a consciência, a testemunha não experienciadora. Quando isso é claramente entendido, o sofrimento termina. Então veja só, você é a consciência. Acho que uma das coisas mais difíceis da gente entender, né, que você é a consciência e é a testemunha não experienciadora. Estabelecer esse conhecimento, porque a gente sempre está apegado ao Jiva, né? Entender que você não é que você não é uma entidade que experiencia é algo que é difícil de aceitar. Quando isso é claramente compreendido, entendido, aceito, o sofrimento termina. O sofrimento é causado pelos distúrbios mentais e emocionais que você adiciona aos eventos que compõem a sua vida. A gente está a 5 minutos das 10 horas. Enfim, vamos só fazer um fechamento aqui. Eu falei isso, né, que é a parte mais difícil de aceitar, porque a gente desfruta das experiências muitas vezes, e a gente alimenta uma ideia de viver numa sequência de experiências prazerosas, né, essa vida enquanto ela durar. Então, assim, a realidade de quem somos, ela não é a realidade desse limitado no tempo e no espaço, mente e corpo que aparece para nós. E a prova também de que a gente tem um apreço por desfrutar, mas também um apreço por desfrutar da nossa plenitude sem manifestação, ele também está presente. Se não fosse por isso, você não ia comprar um melhor colchão possível para ter uma boa noite de sono profundo, de ter um bom travesseiro para desfrutar da tua noite de sono profundo. Eu acho que não tem ninguém que não aprecie, né, acordar depois de uma boa noite de sono. Então, a gente experiencia algo que é muito próximo, né, como um senso de plenitude, né, quando a gente acorda depois de ter desfrutado de uma boa noite de sono profundo. E aí a gente pode inferir desse evento que acontece conosco todos os dias, né? Poxa, eu me sinto assim ao acordar pela manhã, como resultado de um momento em que, na verdade, eu não estava aqui, em que o mundo não existia para mim, né? Então, a gente tem esses drops de o que é, né, a quem realmente somos todas as noites. E a gente, com maturidade, vai entendendo que esse que experiencia e que se apega a determinados tipos de experiência e tem aversão a outros tipos de experiência, ele acaba criando toda uma problemática, né, que com maturidade ele vai cada vez mais querendo simplificar a vida e ir se livrando, né? Então é isso, tudo em seu próprio tempo, com maturidade, com desenvolvimento de qualificações para esse entendimento adequado, que libera de fato de sofrimento, né? Então, acho que hoje a gente pode encerrar.
Alguém gostaria, antes da gente encerrar, de fazer algum comentário final ou pergunta? Ok. Om Purnamada. Oi. Oi. Alguém falou? Posso fazer então, Purnamada? Espera aí, parece que tem alguma coisa no chat aqui. Ah, não. Perdão. Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Uma boa noite de sono Boa profundo. noite, Ulisses. Boa noite, Pessoal. Rita. Boa noite. Obrigado. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Deixa eu ver, Boa agora noite, que eu tô cara. vendo todo mundo que tá aí. Ah, que legal. Ô, Alex. Boa noite. Oi, Betânia. Legal. Boa noite, gente. Tchau. Todos, Tchau. boa semana. Boa noite. Bom descanso. Obrigada.